Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 10 de março de 2025 e agora são aproximadamente 5h30 da tarde. E no dia de hoje a bolsa aí acabou dando uma bela de uma deslizada, não muito forte, mas deu uma deslizadinha e evidentemente nós ficamos de olho para ver se alguma ação estava por se oferecer. E será que alguma ação ela veio a se oferecer? Antes, porém, uma passadinha aqui no relatório Focus, Boletim Focus. Veja que esse aqui é do dia 7 de março de 2025, hoje, como eu disse, é dia 10, é da última sexta-feira, mas sempre é publicado na segunda-feira. O que nos interessa olhar aqui? A gente vai pegando o sentimento de como aqueles que participam da elaboração do Boletim Focus são aqueles que vão dando as suas opiniões e depois eles fazem um ranqueamento lá no Banco Central. O Banco Central, que aliás é o responsável aqui pela emissão desse documento. Mas o que interessa aqui para nós é que, veja, o IPCA, a inflação, 4 semanas atrás, se imaginava aqui em 5,58% no final de 2025. Veja que aqui eu estou olhando do tempo de 2025, só vou olhar para o ano de 2025. Então eles imaginavam aqui 4 semanas atrás, a inflação no final do ano, 5,58%, a semana passada 5,65% e agora 5,68%. Então dê uma olhada aí como também veio ficando uma ideia mais pessimista ao passar do tempo, não importa aí o que o governo veio fazendo. A taxa Selic, eles entendem, ainda continua no final do ano a 15%. Está num patamar mais ou menos estável, mas é importante a gente ver como isso vai se comportar também ao longo do ano. Eles deram também uma reduzida aqui no PIB de 2,3 agora para 2,03 para 2,01. O que está mostrando isso aqui? Que aqueles que participam da elaboração do Boletim Focus ainda estão pessimistas com o que vai acontecer ao longo do mercado. E veja que o próprio governo federal tem tentado algumas medidas, mas essas medidas não chegam nem perto de ser suficiente para mudar essa expectativa. E na toada da visão aí do mercado, veja que o nosso Ibovespa agora 17,30, né, como eu disse mais ou menos, mas veja que a última marcação aqui 17,21, caindo aqui 0,41%, sendo que no dia ela já esteve a 123.471 pontos e agora 124.519 pontos. Algumas ações que eu fiquei de olho, ou estou de olho pelo menos, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, caindo aqui 2,7%. E Santander aqui também caindo 0,9%, agora cotada a R$ 12,14. Você dê uma olhada aqui embaixo, que eu lancei 2 ordens aqui na verdade, né? Uma para Banco do Estado do Rio Grande do Sul, não atingi, porque eu estava pensando aqui a R$ 10,70, não chegou lá, mas a do Santander, que eu cogitei aqui a R$ 12,15, acabou chegando. Essa ordem foi executada às 14h42, onde eu comprei mais 88 novas ações. Dentro do método do canal, a primeira coisa que nós procedemos é justamente o registro dessa compra a R$ 12,15, saímos de 1.518 ações para 1.606 ações, portanto mais 88 novas ações. Observe que aqui do lado eu tenho o registro dos proventos, vai de 2019 até 2024, mas para mim interessa apenas os últimos 5 anos. Na média desses últimos 5 anos, os proventos que foram pagos são aqui na ordem de R$ 1,06 nos últimos 5 anos. Eu registro aqui em cima essa média desses proventos. Como eu quero receber no mínimo 6% pelo valor que eu pago pela ação, eu pego R$ 1,06, R$ 1,06 e divido por 6%. Porque isso vai me dizer o seguinte, qual é o preço máximo que eu aceito pagar por uma ação do Santander. E aqui está a média dos últimos 5 anos, ou seja, R$ 17,72. Se eu considerar apenas o último ano, onde o Santander pagou 76, quase 77 centavos no ano de 2024, eu tenho um preço teto dividindo esse valor por 6%, preço teto de R$ 12,78. Veja aqui, se eu considerar de 2020 para 2024, dentro dos proventos houve um decréscimo aqui na ordem de 15,92%. Portanto, até é natural eu pensar numa projeção até negativa. Isso me leva para um preço teto, considerando esse decréscimo médio composto, para R$ 11,13. Mas isso é claro, né? Não é algo que eu considero dentro de uma probabilidade razoável, porque não é o que vem acontecendo nos últimos tempos. Mas eu consigo fazer a média aqui, pelo menos, desses 3 preços tetos. E assim, numa linha conservadora, eu começo a trabalhar com um preço teto aqui de R$ 13,87 quando eu olho para o passado. Esse é o preço teto realmente o mais importante dos que eu coloco aqui no canal, porque aquilo que foi constante no passado é provável no futuro e existe uma chance aí de que o Santander oscile dentro dessa possibilidade de preço teto, pagando os proventos que a gente está imaginando. Isso se dá porque nós consideramos também as nossas projeções. Por exemplo, aqui nós temos a projeção para 2025. Isso aqui nós vamos estabelecendo trimestralmente. Isso aqui é a partir dos resultados do 4º trimestre de 2024. Depois nós vamos olhar o primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto de 2025 e dessa forma nós vamos, ao longo do tempo,
modificando essa tabela com os nossos indicadores fundamentalistas. Mas o que interessa aqui é que, por enquanto, a nossa projeção está na ordem aqui de 147,8 bilhões de receita para 14,5 bilhões de lucro líquido. Se acontecer o mesmo que ano passado, ficar nessa ordem aqui dos 42,86% de payout, então existe uma possibilidade de que Santander nos pague 82 centavos por ação, quase 83. Pagando esse valor e dividindo esse valor por 6%, veja que o nosso preço teto, aqui, quando nós olhamos para frente, para o futuro, fica em R$ 13,76 aproximadamente. Até estão mais ou menos batendo os preços tetos. E entre esses dois preços, para compor o nosso racional, nós sempre utilizamos o menor deles, com a ideia de tomarmos sempre a decisão mais conservadora possível. Dê uma olhada aqui, ó, que o patrimônio líquido do Santander, como a gente já apurou, 119,8 bilhões no fechamento de 2024, quando dividido pelo número de ações que ele possui, 7,4, quase 7,5 bilhões de ações, o valor patrimonial por ação do Santander é de R$ 15,98. Se nós considerarmos que compramos a ação por R$ 12,15 e dividirmos os R$ 12,15 por R$ 15,98, nós vamos ter esse aqui, o que eu chamo de PVPA 0,76, ou seja, eu estou comprando uma ação, em princípio, com um desconto em relação ao seu valor patrimonial de 24%. Esse desconto indica duas coisas. Primeiro, a ação pode, de fato, estar barata, e mais, né, o risco é muito baixo, porque quando esse valor está abaixo de 1, na relação preço da ação pelo valor patrimonial por ação, é um indicativo de que o risco é muito baixo, quase zero, de se comprar uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, é 6,30, aqui é mais ou menos o que eu posso estimar para receber de volta em função do lucro líquido que eu estou estimando para essa ação. Ou seja, em função do lucro líquido, eu recebo de volta aí em 6 anos e 3 a 4 meses. Se pagar os proventos que eu estou imaginando, então o dividendo líquido aqui fica em 6,8%, o que é um pouquinho acima dos 6% que eu estou procurando. Note que, se tudo se confirmar, o retorno sobre o patrimônio líquido fica aqui, ó, em 12,06%. E tudo isso nos ajuda a constituir o racional que tem por trás dessa compra, ou seja, aquilo que nós tínhamos na cabeça, nós vamos registrando tempo a tempo, porque em algum momento a gente acaba voltando ao ano passado para saber se o preço da ação, por que nós compramos, o que tinha por trás dessa compra. E note aqui, ó, que no dia 10, compramos 88 ações por R$ 12,15. Na nossa cabeça está um dividendo de 6,8%, um PL de 6,30, ou seja, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, e um PVPA de 0,76, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Um retorno sobre o patrimônio líquido de 12,06 e o preço teto 13,76, o menor dos dois. Ainda que o mais importante seja o passado, nós utilizamos como referência para fazer uma compra o menor deles. Isso porque a gente adota, como eu disse, uma posição bem mais conservadora. E veja, se esse preço está aqui em 3,76, nós pagando R$ 12,15, parece que do ponto de vista do preço e também dos demais indicadores, foi uma boa compra. E por fim, alteramos aqui a nossa planilha de controle de metas para os anos de 25 e 26, elas são bienais. Eu faço sempre um planejamento estratégico no início do ano. Se você voltar nos vídeos lá de janeiro, você vai ver como é que eu cheguei nos valores que estão aqui. E para Santander, até 2026, veja aqui, a ideia é ter 4.500 ações. E chegamos a 1.606 ações. Estamos a 35,39% da meta, devemos chegar, precisando para chegar a completar a meta em 2026 a 64,31%. A nossa meta, em termos de valores a receber, em média, para o ano de 2025, é de 4.700 por mês. E nós já recebemos até agora em proventos 18.500 aproximadamente, o que dá uma média mensal aqui de R$ 1.542 por mês. Estamos a 32% da meta, quase 33% da meta. Isso que estamos à metade, chegando à metade, né, do terceiro mês do ano de 2024. Estamos aí um pouquinho mais de 25% dos meses e ainda temos proventos para receber este mês de ISA Energia e de Banco do Brasil. Consequentemente, a gente deve saltar para mais do que 40% dessa meta, mostrando aí, né, a eficiência do método, toda vez que, a partir dos proventos que nós recebemos aqui no canal, nós vamos na linha de recomprar novas ações. Embora, no caso específico aqui, eu não tenha comprado ações por conta dos proventos recebidos, eu estou simplesmente utilizando agora os recursos mensais, ou seja, são compras que eu me obrigo a fazer mensalmente, com um recurso que eu aporto aqui na carteira do canal, na ordem dos 3 mil. Então é a primeira compra que eu estou fazendo, eu acho esse mês, se não estou enganado, depois eu vou dar uma olhada, porque são tantos vídeos que eu produzo aqui, eu acabo perdendo uma outra linha, mas provavelmente deva ser a primeira compra. A gente pode fazer mais 2 compras, porque essas compras elas ficam ali na ordem dos R$ 1.000, e os proventos eu estou guardando porque, como eu vejo o mercado mais pressionado, imagino que talvez não se sustente nesses 124 mil pontos, aí acabe caindo um pouco mais, e se alguma ação importante da carteira vir a se oferecer, a gente vai lá e faz uma compra com mais consistência. Eu estou de olho no que está acontecendo,
com BB Seguridade e Caixa Seguridade. Se de fato se confirmarem o que a gente está vendo no mercado, talvez a gente faça uma compra um pouco mais incisiva, ou seja, num volume de recurso maior. Da mesma forma também para Banco do Brasil. E comprando novas ações, você já vê aí que a expectativa que nós temos é de receber mais proventos ainda, por conta do número maior de ações que nós temos, fazendo aquele efeito bola de neve que a gente sempre procura, que eu mostro aqui no canal, que nos leva então a ter um recebimento aí que vai na direção, muitas vezes, né, de acabar pagando por todas as nossas despesas, sem que a gente precise, né, ter um outro esforço que exige o nosso trabalho. E quando isso acontece, é o que a gente chama de liberdade financeira aqui no canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um grande abraço.